Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Não É Bem Assim, aqui pelo Alerj Digital, com muito conteúdo do Rio de Janeiro para você. O Mauro Osório, toda semana está aqui com a gente. Ele é professor da UFRJ, economista e diretor da nossa assessoria fiscal e está aqui para conversar sobre os fatores socioeconômicos do Estado. Você que está aí do outro lado, não esquece. Deixa seu like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e continue deixando seu comentário. Hoje a gente vai falar sobre a região da Baixada Fluminense e as estratégias socioeconômicas para a Baixada. Mauro, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Mais uma semana aí de discussões, e com base nos dados das pesquisas da assessoria fiscal da Alerj. Na verdade, ela não é só assessoria fiscal, na verdade é um órgão de suporte, né, em termos de estudo socioeconômico sobre o Estado do Rio de Janeiro, e incluindo a questão fiscal, e para dar suporte, quer dizer, a Alerj, os deputados, a presidência, e a gente está também ampliando o debate sobre o Estado do Rio de Janeiro. Uma coisa interessante, Nívia, aqui, ela foi criada com base no Instituto Fiscal Independente, com a instituição que tem no Senado Federal, e que eu saiba é a primeira Assembleia Legislativa, as 27 unidades federativas, a ter um órgão como esse. E aí nós temos mandato, a diretoria tem mandato, tem autonomia, tem independência para poder estar fazendo essas discussões, as sugestões, críticas, né, para a gente estar colocando o Estado do Rio de Janeiro onde ele merece. Então, sobre a Baixada, essas estratégias socioeconômicas, explica isso para a gente. Bom, a situação da Baixada Fluminense, quer dizer, infelizmente, né, quer dizer, na verdade é uma região que tem 4 milhões de pessoas morando, né, com muitas potencialidades, mas que não se tem dado a devida atenção, a devida prioridade, né, a ela. Por exemplo, quando teve aí os mega eventos, as Olimpíadas, né, se fez o metrô para Barra. Barra tem 300 mil habitantes, né, a Baixada tem 4 milhões de pessoas morando lá. E, na verdade, transformar o trem suburbano em metrô de superfície, quer dizer, ter mais regularidade na chegada, ter um intervalo de tempo entre uma estação e outra, botar também, quer dizer, para as pessoas que têm alguma dificuldade de acesso, né, necessidades especiais, as estações também estarem atendendo a isso. Então, se gastou nesse metrô para a Barra em torno de 8 bilhões, né? Com o mesmo valor poderia ter colocado, quer dizer, o trem suburbano top como metrô de superfície, atendendo 4 milhões de pessoas. Então a gente precisa estar discutindo a Baixada e precisa colocar ela no lugar em que ela merece. Infelizmente, Lídia, quer dizer, é a região que tem indicadores, quer dizer, socioeconômicos mais preocupantes e que, como eu disse, precisa ter maior prioridade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Baixada ainda é uma região que muitas vezes as pessoas têm que sair quando elas querem ter emprego formal, emprego, também emprego privado, né? Elas têm que vir para a cidade do Rio de Janeiro, têm que vir para outras regiões, quer dizer, da região metropolitana, quer dizer, Niterói, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, por lá ainda tem muito e pouco emprego, né? Aí a gente tem alguns dados que a gente organizou lá. Na região sudeste, por exemplo, você tem 22, perto de 22 empregos privados, formais, né, para cada 100 habitantes. Né? Na Baixada Fluminense é menos da metade, é 9,32. É menos do que todas as demais regiões do estado do Rio de Janeiro. Então é a situação em que merece mais preocupação, mais atenção e mais prioridade no estado do Rio de Janeiro. Se nós olharmos na indústria, a indústria é importante, porque a indústria, Lívia, ela muitas vezes ela está vendendo para fora, ou seja, ela se instala na região, mas ela vende para fora e ela gera renda nova para a região. A indústria costuma pagar um salário médio mais alto do que o comércio, do que o conjunto de serviços, então ela é muito importante. A gente fez aqui um ranking dos municípios das periferias metropolitanas do Sudeste, com mais de 50 mil habitantes. Né? E aí nós temos aqui 68 municípios, né? E entre aqueles que têm menor relação emprego na indústria de transformação com relação à população, né? Dos 8 últimos colocados com menos emprego industrial com relação à população, 6 são da Baixada. Né? Mesmo, por exemplo, Duque de Caxias, que tem um pouco mais de indústria, né? São 68 municípios com mais de 50 mil habitantes.
nas periferias metropolitanas do Sudeste, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. A gente não pegou Vitória, porque é um município menor, comparando, né, as periferias metropolitanas da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo e da cidade de Belo Horizonte. São 68 municípios, dos 8 últimos, 6 são da Baixada, e mesmo Caxias está na posição 38 entre os 68 municípios. Ou seja, mesmo Caxias, que é o mais industrializado da Baixada e da periferia metropolitana, ainda tem muito pouca atividade industrial. Então, o primeiro desafio é como é que a gente leva mais atividade produtiva para lá, como é que a gente adensa essa região, né? Quando a gente vai olhar indicadores de educação e de saúde, né, a gente também vê o IDEB de primeira a quinta série, a gente vê que entre os também pegando os municípios das periferias metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, nesse caso são 63 municípios pesquisados pelo MEC, entre os 15 piores resultados, 13 são da periferia metropolitana do Rio de Janeiro. Então a gente precisa, quer dizer, estar atuando junto com as prefeituras, estar criando um sistema educacional, sistema estadual de educação, criar creche, criar rede de educação infantil, né? De 0 a 3 anos, 0 a 6 anos é onde a criança adquire capacidade cognitiva. Então, as mães, quer dizer, na Baixada Fluminense, muitas vezes tem que ir trabalhar no Rio, pega trânsito, demora para chegar, demora para sair depois. Trem. Então, você ter escola em tempo integral, creche em tempo integral, é muito importante. Você não vai melhorar a educação do IDEB sem creche, e isso não vai poder ser feito só pelas prefeituras. Tem que ter uma articulação do governo estadual, tem que ter ver como é que articula recursos para isso, para a gente poder melhorar essa situação de educação que é muito ruim na periferia metropolitana do Rio de Janeiro. A gente vai olhar a saúde também, aí a gente também não vê uma boa situação. Mesma lógica, né? A gente pega os municípios das periferias metropolitanas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, com mais de 50 mil habitantes. Nesse caso, são 61 municípios pesquisados, é o índice da Firjan de saúde, pegando vários indicadores de saúde. São 61 municípios também pesquisados, né? E o mais bem colocado na Baixada é Majá, mesmo assim está na posição 39. Né? E nas últimas posições estão os demais municípios da periferia metropolitana do Rio. Então, saúde também é importante, a gente está articulando melhor o Sistema Único de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Né? A gente está fazendo uma nota técnica, a gente vai lançar, que é quase um livro, né? São mais de 200 páginas sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, pegando a saúde como atividade econômica, a saúde como política pública. A gente vai estar lançando isso com um sumário de 30 páginas, alguma coisa assim, para não sacrificar demais o leitor, mas os pesquisadores que quiserem vai ter um documento mais completo. A gente procura discutir essa questão da saúde, não só do ponto de vista do atendimento, mas também como atividade econômica, como indústria. A gente viu durante a Covid, como faltou respiradores, faltou muita coisa, a gente passar a produzir isso aqui dentro. É importante porque gera emprego, pode fazer isso na Baixada também, e depende menos de importação, e quando tem uma crise como a da Covid, isso fica ruim. Bom, para completar ainda, com relação a esse quadro complicado dos municípios da periferia metropolitana do Rio, a gente vê que eles têm uma receita pública muito baixa, né? Não só da Baixada Fluminense, mas no conjunto da periferia metropolitana, sendo, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a receita por ano, né, dos municípios por habitante está em torno de R$ 3.500, em São Gonçalo é R$ 1.200. Quer dizer, um terço, São João de Meriti é 1.500. Enfim, quer dizer, nos municípios da Baixada Fluminense, como regra, eles têm uma receita pública bem menor. Então, se a gente levar também atividade produtiva, né, para a periferia metropolitana, a gente vai também ter mais capacidade de receita, porque aí vai ter mais empresa de onde cobrar impostos, participação do imposto estadual, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é cobrado sobre as indústrias, sobre as atividades produtivas. Se você tem mais indústria, você tem mais serviço para atender essa indústria. Se tem mais gente trabalhando, morando na Baixada, não só ficar mais perto de casa, mas também vai poder ir ao shopping, vai poder consumir mais lá, vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, o que a gente precisa na Baixada é buscar ver como a gente adensa a estrutura produtiva, como é que faz investimentos nas políticas sociais e de infraestrutura, como melhorar a situação dos trens, que hoje é um problema extremamente complicado. A gente vai ter que ver como é que resolve isso, né? E também ter mais receita para esses municípios.
Então, o que precisa é de um programa integrado para colocar no círculo virtuoso a região do estado do Rio de Janeiro que mais precisa de prioridade, que não tem tido essa prioridade. E, na sua opinião, como é que a Baixada Fluminense chegou a essa situação, Mauro? Pois é, Nívia, tudo na vida tem uma história, né? Então, o que acontece? Quer dizer, não só o Rio de Janeiro é a região que menos cresce no Brasil, né? Desde os anos 70, a gente perdeu quase 40% de participação no PIB, né? Como também o que acontece é que no estado do Rio de Janeiro, até 1975, aqui tinham duas unidades federativas, né? Então você tinha o Distrito Federal e o antigo estado do Rio de Janeiro, que pegava todo o estado do Rio de Janeiro, menos a cidade, aqui era a capital até 1960. A capital muda para Brasília em 1960, surge aqui uma cidade-estado, Guanabara, né? E continua existindo o antigo estado do Rio. Enquanto nós tínhamos aqui duas unidades federativas, aqui acontecia uma coisa curiosa, né? Como a gente já discutiu outras vezes, a economia brasileira entre 1930 e 1980 ela dobrava de tamanho a cada 10 anos, e até o final dos anos 60, esse crescimento era muito concentrado, muito puxado pela região sudeste, principalmente São Paulo, mas também aqui como capital e como centro financeiro, atividades culturais, indústria. Mas esse crescimento brasileiro, como ele estava mais no Sudeste, ele atraía muita gente do Nordeste, atraía muita gente da parte pobre de Minas Gerais, e a gente tem uma migração absurda para a cidade do Rio, para a região metropolitana, para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo. Inicialmente, as pessoas vêm trabalhar, que vêm para o Rio, né, migrando, vendo as oportunidades que tinha aqui como capital da República, um país que crescia e se modernizava muito, né, deixando a desejar na questão da distribuição de renda, mas que crescia economicamente, se modernizava, muita oportunidade de emprego, inclusive formal, aqui na cidade do Rio, cidade de São Paulo. As pessoas migravam para cá e dessas mais pobres iam para favelas, faz a Rocinha, Maré, Jacarezinho, né? Mas a partir dos anos 40 já começa a ficar difícil, inclusive conseguir lugar nessas favelas, as pessoas começam a ir para a Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense era uma região rural, né? Eu tenho alguns dados aqui, quer dizer, impressionantes, né? A Baixada Fluminense em 1940, ela tinha 184.209 moradores. Em 2020, pela projeção do IBGE, tem quase 4 milhões de habitantes. Ou seja, passa de perto de 200 mil para 4 milhões de habitantes, sem nenhum investimento assim, organizado, quer dizer, de investimento em infraestrutura. Por município, por exemplo, Belford Roxo é impressionante. Belford Roxo, em 1940, tinha 6.149 habitantes, só 6 mil habitantes. Em 2020, 513 mil habitantes, né? Então dá um salto de mais de 4.500%. E todo esse crescimento, quer dizer, Baixada Fluminense, passando de quase 200 mil para quase 4 milhões entre 1940 e 2020, ele ocorre praticamente sem investimento nenhum em infraestrutura. E aqui no Rio, nós tínhamos aqui duas unidades federativas, Distrito Federal e o antigo Estado do Rio. 60 a capital muda para Brasília, a gente tem Guanabara e o antigo Estado do Rio, né? E aí isso gerava um privilégio para a cidade do Rio de Janeiro, né? Como aqui era o Distrito Federal e depois a cidade-estado, a cidade do Rio de Janeiro ficava com todos os impostos municipais e mais os estaduais, né? Isso até 1975. Normalmente, quer dizer, os impostos estaduais vão para o governo do estado e eles devolvem 25% para aquela cidade onde o imposto foi arrecadado. Então, a cidade de São Paulo tinha os impostos municipais, mais 25% dos impostos estaduais arrecadados na cidade de São Paulo, e o resto você investia na região metropolitana, nas outras regiões metropolitanas dos outros estados. Aqui não. Quer dizer, a Guanabara, como era antes era Distrito Federal, depois cidade-estado, ela ficava com todos os impostos municipais e com todos os estaduais. Então, isso dava um privilégio para ela tributário. E todo esse crescimento foram pessoas que iam para a Baixada para trabalhar na cidade do Rio, geravam riqueza na cidade do Rio, geravam imposto na cidade do Rio, mas esse imposto ficava todos para a cidade do Rio, não só o municipal, mas também o estadual. Então as pessoas foram morar na Baixada para trabalhar no Rio, era uma região rural até 1940, basicamente, passa de 200 mil habitantes para 4 milhões de habitantes, sem as prefeituras terem capacidade de investimento, sem o governo do antigo Estado do Rio ter capacidade de investimento e sem
nenhum investimento digno de nota. Então, a nossa periferia metropolitana ela é muito mais precária e precisa de maior atenção por dois motivos principais. A crise do Rio, que também impacta lá, e o fato dela ter tido esse crescimento fenomenal, né, sem basicamente nenhum investimento mais organizado em infraestrutura. Então, a gente tem uma grande dívida com a Baixada Fluminense. Sim, mas com certeza a Baixada ela tem as suas potencialidades, né? E eu gostaria de saber, assim, a sua opinião, como elas poderiam ser utilizadas para amenizar esses problemas Não, isso. Eu socioeconômicos? acho que não só amenizar, como superar. Eu acho que a Baixada Fluminense ela merece ter, e a gente tem que buscar que ela tenha a mesma qualidade de vida de quem mora no Leblon, quem mora em Ipanema, quem mora em Copacabana, quem mora na Tijuca, quem mora em Niterói, quem mora na Barra da Tijuca, quem mora na classe média, na cidade, na região metropolitana, né, na metrópole carioca de classe média. Então a gente tem que procurar mirar isso, mirar diminuir a desigualdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quanto mais desigual a metrópole, mais violenta, quanto mais igualitária, mais inovadora. Então, o que a gente precisa fazer? Tem uma coisa muito interessante na Baixada Fluminense, Lívia. Um terço da área verde do estado do Rio de Janeiro está na Baixada Fluminense. Ah, é? Muitas reservas ecológicas, do Tinguá, por exemplo, e várias outras, né? Porque a Baixada Fluminense, por um lado, ela tem a Baía de Guanabara, então ali tem muito mangue, muita área de preservação ambiental, e ela também pega a serra. Sim. Né? Então, com isso, você tem uma área muito grande ali de unidades de conservação que precisam ser melhor organizadas, mas isso é um ativo da Baixada Fluminense. E aí eu tenho defendido muito, usando a palavra em inglês, que nem gosto muito de usar, mas a gente tem um New Deal verde, né? Quer dizer, um plano, como foi feito nos Estados Unidos, quando teve a Grande Depressão, na primeira metade do século XX, um grande programa de investimento em infraestrutura, chamava-se New Deal, né? E pegando um pouco do exemplo bem-sucedido, né? E em verde por conta de todas essas áreas de proteção ambiental. Então, como a gente pode ter um investimento organizado em água, esgoto, telecomunicações, acesso, melhoria da educação pública, da saúde pública, né? E atrair atividades econômicas para essa região, né? Eu acho que uma das âncoras para isso, e aí tem diversas oportunidades na periferia metropolitana, Sim. mas a infraestrutura ela é necessária não só para melhorar a qualidade de vida de quem mora lá, mas para atrair empresas, né? Seja para ter água de forma correta, ter energia elétrica. Agora tem a CPI na LERJ sobre a questão da energia, tem problema de energia em todo o interior do estado, inclusive na Baixada de fornecimento. Então a gente precisa ter infraestrutura que funcione para o morador e para atrair empresas, né? Então, atrair empresas, preservar as áreas de proteção ambiental, investir nelas, investir em agroecologia nessas áreas de proteção ambiental e atrair indústrias para lá, com essa infraestrutura. E aí, por exemplo, tem uma proposta objetiva, quer dizer, da LERJ, inclusive podendo usar dinheiro do Fundo Soberano, que foi criado recentemente pela iniciativa e proposta do presidente André Ciliano, né? A gente hoje, nós temos o petróleo, que ainda é uma riqueza importante, agora está aí a mais de $100 o barril, então tem gente dizendo que pode chegar até 150, né? Mesmo na transição energética ainda vai ser um ativo muito importante por algumas décadas. Uma parte do crescimento dos recursos dos royalties está indo para o fundo. E a gente não está usando direito essa riqueza que a gente tem de energia no litoral fluminense, o gás natural, que é extraído. Quando extrai o petróleo, 60% está sendo rejeitado. Sim. Porque não tem duto para trazer para a terra. Então, a proposta da LERJ é usar o recurso do Fundo Soberano para fazer um gasoduto, em uma parceria público-privada com a empresa que tem interesse nisso, chegar a gás natural ali em Itaguaí, né? E com esse gás natural, uma matéria-prima que é menos poluente do que do petróleo e que pode atrair indústrias para lá usando essa matéria-prima. E ali também tem um terminal de contêiner, que é o tipo de terminal portuário que a indústria gosta de se instalar junto dele. Tem terminal de minério, que leva produto primário, minérios em geral, e você tem um terminal de contêiner que leva produtos industriais. Então, se a gente tiver energia, tiver toda a infraestrutura, né? Energia chegando ali na Baixada a partir desse duto, o terminal de contêiner, você pode atrair navios que venham para ali, atrair indústrias que vão produzir, bota no navio, vai vender para outras regiões e vai estar gerando renda nova para a Baixada. Então, a ideia, o que a gente precisa para a Baixada Fluminense, é possível fazer isso
com recurso do Fundo Soberano, com recurso estadual, articulando as prefeituras, pegando dinheiro do BNDES, FINEP, Caixa Econômica, recursos internacionais, por exemplo, que tem no Banco dos BRICS, tem um grande programa de infraestrutura para a periferia metropolitana e também de atração de indústrias, usar o gás natural e usar esse terminal de contêiner. Só terminando, estão saindo agora notícias que nós temos mais de 1 milhão de pessoas no estado do Rio de Janeiro com situação de insegurança alimentar. Ou seja, passando um pouco de fome, tendo restrição alimentar. Então é uma situação dramática, né? Ainda mais nesse momento da Covid. De 2015 para cá, nós perdemos cerca de 600 mil empregos no estado do Rio de Janeiro. E aí vamos ter que discutir isso. Nós estamos discutindo todas as alternativas e propostas, quer dizer, para colocar o estado do Rio de Janeiro ser virtuoso. A Baixada tem que ter prioridade, né? E é isso. Infraestrutura, atrair atividade industrial e usar o nosso gás natural que está na nossa litoral fluminense. É possível fazer e vamos trabalhar para isso, dar mais prioridade à Baixada Fluminense e ter um crescimento mais igualitário no estado do Rio de Janeiro. Mais uma região que precisa de atenção aqui no nosso estado, né, Mauro? Essa é que precisa mais do que todas, a Baixada e o conjunto da periferia metropolitana. Algo a acrescentar? Não, só agradecer mais essa oportunidade e pedir aí às pessoas que estão nos acompanhando, né, sugestões, críticas, elogios também bem. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos, sugestões e também procurar curtir quem gostar para estar apoiando aí o nosso programa. A gente está ampliando o debate no estado que tem tradição de debate nacional, de debate internacional e que precisa ampliar a tradição de debate regional. Obrigado, Nívia, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando. Eu que agradeço, com muita alegria. Você que está aí do outro lado, deixe seu like. Mais uma vez a gente pede aqui, reforça, porque é muito legal ter a sua companhia toda semana aqui com a gente. Um abraço, até semana que vem. Tá gostando do conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Então segue a gente nas redes sociais.